Há quase 2000 anos, em um dos lugares mais secos e esquecidos da Terra, dentro de uma caverna escura, foi descoberto um tesouro que mudaria a história da ciência, da arqueologia e principalmente da Bíblia Sagrada. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história real dos pergaminhos do Mar Morto, a maior e a mais impactante descoberta da arqueologia na história da humanidade. Fique comigo até o final, porque eu te prometo que nunca mais você verá a Bíblia com os mesmos olhos. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vinícius Lima e sou pastor da Igreja Batista Reformada da cidade de Montes Claros e estou aqui produzindo conteúdo de qualidade para você. Você que gosta de arqueologia, história bíblica e teologia, se inscreva no nosso canal. Estamos fazendo vídeo toda semana que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu peço também para que você deixe o seu like e me ajude a crescer enviando esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas para abençoar. Então se prepare porque o vídeo de hoje está sensacional. Assista até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos para o vídeo? A história que eu vou contar hoje para vocês não começa com arqueólogos e nem cientistas, mas começa com um pastor de cabras. Em 1946 a 1947, um jovem rapaz chamado Mohammed, ou Urso, estava à procura da sua ovelha perdida. Foi então, nesta procura pelo seu animalzinho, que ele encontrou uma caverna. Nesta caverna, sem saber o que existia lá, jogou uma pequena pedra. Porém, não ouviu pedras ressoando em pedras, mas sim o barulho de um vaso se quebrando. Mais do que depressa, adentrou o local e descobriu ali um tesouro precioso que mudaria a história do mundo. Existia dentro dessa caverna alguns pergaminhos referente à Bíblia Sagrada e também costumes do povo daquele lugar. Um tempo mais tarde, arqueólogos e cientistas descobriram não só uma caverna, não só a caverna de Mohammed, mas sim outras 10 cavernas, sendo no total 11. E dentro dessas cavernas foram descobertos quase 1000 manuscritos, escritos em grego, hebraico e aramaico. Esses manuscritos dentro dessa caverna ficavam em uma localidade próximo ao Mar Morto, numa cidade chamada Qiwan. Depois de catalogar todos os manuscritos, descobriu-se que existia 40% deles eram de textos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Outros 30% constituía de livros apócrifos e os outros 30% eram de livros relacionados à cultura e as regras e regimes internos dos essênios que ali viviam. Dentro dos livros do Antigo Testamento, nós temos aqui algumas curiosidades que vale a pena ressaltar. Entre todos os livros do Antigo Testamento, o único livro que não foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto foi somente o livro de Esté. Porém, uma quantidade absurda foi encontrado no livro dos Salmos, revelando, portanto, que o livro dos Salmos continha uma enorme importância e espiritualidade naquela época. Agora, o mais impressionante de todos os livros que foram encontrados ali está o livro de Isaías, dos quais foi encontrado o rolo completo, o manuscrito completo do livro de Isaías, no seu impressionante 7 metros de manuscrito. Outra coisa que nós encontramos dentro desses manuscritos é que havia um manuscrito lá que não foi escrito em couros de animais. Pelo contrário, eles foram escritos em uma chapa de cobre. E esse manuscrito feito de cobre continha ali 60 pontos onde estaria escondido os tesouros de Salomão. Houve um homem que tentou encontrar esses tesouros de Salomão e não encontrou absolutamente nenhum. Essa história ficou tão famosa que inspirou, portanto, Steven Spielberg para produzir o filme Indiana Jones, inspirado nesta caça desenfreada por esse tesouro. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar é que o que nós tínhamos de manuscrito antigo datava entre a época de 1000 anos depois de Cristo, ali no século 9, século 10. Então observe, o manuscrito mais antigo que tínhamos datava-se de 1000 anos depois de Jesus. Por conta dessa distância tão grande de Jesus, havia uma crítica tremenda a respeito da própria Bíblia Sagrada. Muitos não acreditavam, inclusive até dentro da Europa antiga, havia-se muito esse entendimento a respeito da Bíblia, porque ela poderia ter sido de alguma forma transgredida ao longo do tempo. E o argumento mais utilizado é que o livro mais antigo que tínhamos era de 1000 anos depois de Jesus.
E isso tudo é desfeito com os pergaminhos do Mar Morto, porque os pergaminhos do Mar Morto foi datado na época de 200 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, sendo 1000 anos antes dos manuscritos que tínhamos. Isso é importante ressaltar, por quê? Porque quando comparamos os manuscritos de 1000 anos, de 200 anos antes de Jesus, até os manuscritos de 1000 anos atrás, percebe-se que houve uma fidelidade dos copistas quanto à Bíblia Sagrada. Vale a pena ressaltar que os judeus, eles são metódicos, extremamente sinceros quando se diz respeito à escrita e à cópia da Bíblia Sagrada. Segundo a própria história dos escribas, qualquer escriba que fosse fazer uma cópia da Bíblia Sagrada, outra coisa, somente os escribas poderiam fazer essas cópias. E quando eles faziam essas cópias e errasse qualquer coisa, eles tinham que começar tudo novamente, demonstrando, portanto, uma certa preocupação, uma profunda preocupação com o que estava escrevendo e fazendo. Se, portanto, nós temos uma preservação de 1000 anos antes dos manuscritos mais antigos que tínhamos, podemos então ter sim plena confiança de que tudo que foi escrito não houve alterações. Se você pegar o livro de Isaías, descoberto dos manuscritos do Mar Morto, e pegar o livro de Isaías que temos hoje, você vai perceber que são as mesmas palavras, a mesma cópia, sendo, portanto, fidedigna naquilo que foi escrita. Isso significa que a Bíblia é extremamente fiel e que tudo que está escrito nela não é um mito como os ateus afirmam, mas que sim, ela é um livro histórico e autêntico. Isso significa que todo e qualquer cristão pode tranquilamente descansar em tudo que as Escrituras ensina, fala e ordena, porque ela é sim de fato a palavra de Deus. Mesmo com toda a dificuldade, com as intempéries do tempo, com todos os reinos e reinados, toda a história humana, toda a malignidade do homem, ainda assim a Bíblia Sagrada continua firme. E os manuscritos do Mar Morto nos revela esta preciosidade. E aí? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você já tinha ouvido falar sobre esses pergaminhos? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha a respeito de toda essa história, se isso tem alguma relevância para você. E mais uma vez, peço a você, se inscreva no nosso canal. Nós estamos começando agora e queremos alcançar mais pessoas com vídeos assim, explicativos e que aumente a nossa fé. Eu fico por aqui, um abraço apertado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.